Em caso de venda de uma loja, a permanência de locação deve ser negociada com o dono do imóvel. O antigo comerciante não tem nenhuma responsabilidade na permanência do contrato do aluguel do comércio vendido? Foi esse o entendimento da Justiça de Goiás. A loja de roupas em que Marisa é gerente está à venda. A proprietária quer passar o ponto com toda a mercadoria. É porque ela tem uma outra loja em outra área e ela não está conseguindo conciliar as duas lojas. De acordo com o Sebrae, um dos segmentos em crescimento no mercado imobiliário é o de compra e venda de estabelecimentos e pontos comerciais. Juridicamente chamado de fundo de comércio, a situação é motivada pela cultura empreendedora do brasileiro e pela falta de oportunidades no mercado de trabalho. O fundo de comércio é o conjunto de bens como vitrine, máquinas e estoques, e até mesmo o ponto, marca e patentes. Esta loja de roupas infantis aqui no Distrito Federal está passando o ponto. A próxima pessoa que comprar a loja terá que negociar o aluguel com o dono do imóvel. Esse também foi o entendimento da Justiça de Goiás, que negou indenização a uma mulher que comprou um pet shop e não conseguiu renovar o aluguel. Na decisão, o juiz entendeu que a mulher deveria ter verificado o contrato de aluguel antes de comprar a loja. De acordo com os códigos civil e tributário, quem adquire um ponto comercial responde exclusivamente pelos débitos trabalhistas, tributários e comerciais do vendedor do ponto. Mas é necessário que o dono do imóvel autorize a transferência de locação. E a gente continua falando aqui no estúdio mais sobre esse assunto. Agora eu recebo o advogado Délcio Oliveira, especialista em direito civil. Boa tarde, obrigada pela participação. Queria que o senhor explicasse, primeiro ponto, se o inquilino ele pode sublocar o imóvel. Essa questão de sublocação, ela tem que estar prevista em contrato. Caso o inquilino ele não observe exatamente o que está escrito no contrato, ele terá um prejuízo muito grande. Então, qual é a primeira solução e sugestão que nós damos? Quando alguém vai pretender alugar o imóvel, seja comercial, seja residencial, e no caso em apreço é o comercial, ele deve consultar um advogado especialista para que verifique no contrato se existem cláusulas que lhe darão proteção, como por exemplo a sublocação. Agora, se por exemplo o proprietário ele quer vender aquele imóvel, como é que fica a situação do inquilino? Nós sabemos efetivamente que o contrato ele deve ser observado. É claro que quando o proprietário quer vender um imóvel, ele vai fazer o quê? Ele vai noticiar ao inquilino que ele está vendendo. E o direito de preferência é do inquilino de comprar. Se o inquilino não manifestar o direito de preferência da negociação, ele deverá ter feito o quê? Mais uma vez, ele deveria ter previsto em contrato que, mesmo em caso de venda do imóvel, ele permaneceria até o final do prazo contratado para locação. Isso para evitar o quê? Para evitar o grande investimento comercial em um local, nós chamamos de ponto, e depois, por uma questão pessoal do proprietário, ele vendeu um imóvel ou simplesmente não quis renovar o contrato. Ele só pode continuar, então, se isso estiver previsto no contrato. O contrato é a base de tudo, né, para evitar dor de cabeça. Um contrato bem feito, ele dá direitos e garantias às duas partes, tanto ao proprietário quanto ao inquilino. Esses contratos modelos, que só dão direitos ao proprietário, eles devem ser evitados. E esses contratos básicos que a gente compra até em papelaria, eles devem ser evitados. Por quê? Porque nós não teremos uma boa relação contratual. E isso só terá uma consequência. O Poder Judiciário será instado a se manifestar e nem sempre ele vai se manifestar favorável, por exemplo, ao inquilino, se ele não tiver acobertado contratualmente. Agora, existe alguma cláusula de ressarcimento para ambas as partes ou quem se sentir lesado? Mais uma vez, contrato é vontade entre as partes. Nós temos algumas bases legais que são estabelecidas na Lei 8.245 e agora na Lei 12.112, que prevêem algumas condições legais. Essas têm que ser obedecidas. Porém, tudo aquilo que não estiver previsto em lei pode ser pactuado. Em sendo pactuado, deve ser obedecido pelo princípio do pacta sunt servanda. Agora imagina uma situação se por acaso, no caso de uma investigação policial, por exemplo, né, naquele imóvel, o proprietário ele pode responder também criminalmente ou em qualquer esfera se o imóvel estiver sendo locado, por exemplo, uma atividade ilícita? A regra geral é que não. O proprietário não será responsabilizado. Por quê? Porque ele não participa da atividade empresarial, seja lícita ou seja ilícita. Porém, se ficar comprovado na instrução processual de que este proprietário, de alguma forma, beneficiou ou ocultou algo que ele sabia, porque nós sabemos que a omissão também a pessoa pode responder pela omissão dele. Então, se o proprietário
ele ficar comprovado que ele sabia, mas por uma questão financeira preferiu não denunciar ao poder público, ele poderá ser respondido. Mas, em regra geral, ele não responderá por atos ilícitos praticados no seu imóvel. Agora, as regras para a locação de um imóvel comercial, elas são diferentes da locação de um imóvel residencial? Uma parte, sim. E qual é a principal parte que deve ser diferenciada? A principal parte que deve ser diferenciada é o prazo de locação. Porque a garantia de um bom investimento em um imóvel alugado é estabelecer o prazo de locação. Nós sabemos que a lei claramente diz o seguinte: se uma locação comercial tiver prazo no mínimo de 5 anos, a sua renovação será automática, ou seja, basta que o inquilino, ao final do período, mesmo sem o proprietário ter interesse em renovar a locação, ele pode intentar uma ação renovatória. E essa ação renovatória, por determinação judicial, vai lhe garantir mais um período de 5 anos de locação. Isso quer dizer o quê? Todo aquele investimento que você fez no comércio, ele poderá ser diluído ao longo de um prazo de até 10 anos. Delcio, rapidamente para encerrar, é bom sempre a participação de um advogado na elaboração desse contrato? Eu sempre digo assim, é bom a participação de 2 advogados, um para o proprietário, outro para o inquilino, porque cada um dos advogados ele irá verificar qual é o direito que o seu cliente tem. Então, sempre é muito salutar a participação. E evita dor de cabeça, com certeza, né? Com certeza. Obrigada pela participação conosco, até a próxima. Até a próxima.